Cacai, advogado criminalista, aqui para ajudar a gente a entender esse primeiro dia de interrogatório, em que a gente ouviu o Mauro Cid por horas. Cacai, de cara, já vou perguntar diretamente para você se você acha que o depoimento do Mauro Cid, em alguma medida, atrapalha ou ajuda o Jair Bolsonaro. Acho que todo mundo que está nos assistindo quer saber. Boa noite. Boa noite. Boa noite, alegria estar aqui com vocês. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que ele ressaltou nos pontos essenciais. A gente tem que notar que o Cid, ele é um delator. Então, ele tem que ter um cuidado enorme, porque ele não pode mentir, não pode entrar em contradição. Embora seja interrogatório, ele seja réu, há uma diferença muito grande do que nós vamos ver daqui para frente, porque os outros réus, no Brasil, no sistema nosso, o réu pode até mentir, ele não é obrigado a fazer prova contra si. Então, assim, o que interessa para a acusação, para nós que estamos acompanhando o processo, queremos que esteja definitivamente comprovado e, ao final, condenados esses que atentaram contra a democracia, é que o depoimento dele foi bastante seguro no que interessa. Gente, eu sou advogado criminal. Às vezes o advogado faz uma pergunta que o depoente responde de uma forma não muito precisa e as pessoas que não entendem, não estão acostumadas ao processo criminal, falam: nossa, ele caiu em contradição, isso aí vai ser horrível. Nada, não teve nada. O depoimento foi um depoimento seguro, de um delator, que é natural que algumas pessoas ele fale de uma forma mais leve. Só para você ver, Chico, ele chegou lá e bateu continência para 2 generais que estavam lá, gente. A hierarquia está dentro dele, né? Para ele falar o que ele falou na frente do Bolsonaro, não é fácil. Ele já passou por poucas e boas, com prisões, desmoralização da família, ameaças. Eu estava ouvindo você dizer agora, contra alguns ele é duro, porque tiveram alguns que se investiram contra ele, contra o comandante do Exército. Ele sofreu muito, esse senhor. Então, assim, eu acho que os depoimentos mais interessantes vão ser agora os interrogatórios dos réus, que podem emitir e que vão ter uma única finalidade: tentar provar que não fizeram parte da trama. Porque ninguém nega o crime. É a coisa mais impressionante que eu já vi. Lá no dia 26 de março, quando os advogados assumiram a tribuna, não teve nenhum que chegou lá e falou: isso é um absurdo, não houve tentativa de golpe, meu cliente é um injustiçado. Não. Eles reconhecem que houve crime e tentam, de alguma forma, melhorar a questão específica da autoria. Então, acho que nós devemos acompanhar agora os demais interrogatórios. Há uma chance, eu até escrevi sobre isso essa semana, há uma chance real de alguém tentando tirar a sua responsabilidade, porque, gente, a angústia que essas pessoas devem estar, lá no dia 18 de fevereiro eu escrevi que em setembro nós deveríamos terminar esse julgamento. Sexta-feira agora terminam os interrogatórios. Aí começa a fase de alegações finais. Em começo de agosto, o processo vai estar maduro para julgamento, porque eu não vejo, pelo menos que eu conheço o caso, eu não vejo nenhuma perícia que possa ser deferida, entendeu, Elô? Porque, assim, o que poderia atrasar um pouco agora é uma perícia que vai ser deferida. Não vai ter perícia definida. Vão ter discussões interessantes? Aceito ou não, hoje, não vai ter perícia. Esse processo vai estar apto para julgar a partir de 15 de agosto. E é claro, pelas perguntas do ministro Fux, ele já disse lá no momento do recebimento da denúncia que ele queria estudar mais no momento adequado para ver se mantém ou não a delação do Cid. Olha, eu repito o que eu já disse para vocês. Se a delação do Cid cair, o único prejudicado é ele, que ele perde os benefícios. Não há nada, se tirar a delação do Cid, não há nada que vai atrapalhar no julgamento dos demais réus, especialmente desse grupo principal crucial. Cacai, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiquei hoje com a impressão, no depoimento do Mauro Cid, que ele, em vários momentos, ele aliviou para o Bolsonaro, tentando dizer que o Bolsonaro estava sendo vítima de uma pressão enorme de diferentes grupos que queriam que ele assinasse a ordem, que ele desse a ordem para que houvesse um golpe. Então, eu acho que a fala dele muitas vezes vai nesse sentido. Porém, eu acho que ele destrói isso tudo no momento que ele confirma a reunião do Bolsonaro, onde quando ele apresenta a minuta para os comandantes das forças e que só não tem golpe porque o Exército não topou.
né? Na realidade, essa trama é tão realmente difícil, com tantas pessoas importantes. Por exemplo, aquela gravação do general Heleno, na frente do Bolsonaro, na reunião de ministros, em que ele diz que tem que dar o golpe antes das eleições, porque depois fica muito mais difícil, aquilo é algo inacreditável, foi produzido por eles. Aquilo é uma fita que estava no computador do próprio Mauro Cid. Então, assim, processo penal, gente, tudo bem. Às vezes, quem está ouvindo pega, por exemplo, teve um ponto hoje que o advogado Bolsonaro perguntou: o senhor usou alguma mídia social para falar? E não, meus telefones foram luz apreendidos. E o e-mail, Gabriela, alguma coisa e tal. Ele ficou realmente surpreso. Qual é o efeito disso sobre a produção da prova? Zero. Tem nenhum efeito. A não ser que o Celso, que é o advogado, deve ter tido a informação de que ele descumpriu uma regra que ele não poderia usar mídia social. O problema é para quem? Para o Cid. Só para o Cid. Isso não prejudica em nada. É claro que a gente... eu recebi 300 telefonemas de estudante de direito, de quem faz direito civil e tal, fala: Cacá, isso aqui não vai atrapalhar. Isso tem nenhuma relação com a prova produzida. Porque o Mauro Cid, eu não faço um trabalho com delação. Perdi muitos clientes, especialmente a Lava Jato, por causa da delação. Mas o delator, em regra, ele se contradiz em muitas coisas, está fazendo uma pressão danada. Ele o cara tá delatando o presidente da República, 2 generais. Não é pouca coisa, não, entendeu? Então, esses pequenos deslizes, o que interessa? Aquilo que vocês falaram. Ele foi lá e disse que ele mexeu no documento. Quer dizer, entendeu? Se você tem 30 questões que dizem assim que, olha, eu não vi a pessoa lá, eu não vi a pessoa lá. De repente você tem 3 que dizem, eu vi, e as delações, as conversas são parecidas. Isso é o suficiente. O que a corroboração, a delação tem que ter, são elementos externos de corroboração. E isso a Polícia Federal soube fazer com muita técnica, com muita propriedade. Então eu acho que o processo está encaminhando para o momento que vai ser... Diga. Eu estou dizendo que está encaminhando para o processo... E a história do dinheiro na caixa de vinho? Isso não tem nenhuma importância, na verdade, fundamental. Porque ele, na verdade, o que a defesa vai alegar? Que ele sequer abriu, não sabia nem se era dinheiro. Entendeu? Quer dizer, isso aí tem 200 alegações. Agora, essa história do dinheiro na casa de vinho, ela é um componente para dizer que eles estavam financiando os grupos lá fora. Por outro lado, ele diz, não, dentro do palácio, num grupo mais próximo ali, ninguém tinha contato com os líderes não sei se vocês devem ter notado isso. Ou seja, num processo desse tamanho, esse caso só tem 8 réus, mas são 30 e tantos réus, que já tem 400 condenados. Nós não podemos nos pegar nas nuances. Eu entendo que o advogado dele tem que pegar deles, porque realmente a prova produzida é muito contundente. Por isso é que eu repito, fiquem olhando com lupa os depoimentos agora, que é hora de alguém atacar alguém, é hora de alguém tirar o corpo fora e talvez responsabilizar o outro. Porque, ô Chico, imagine a angústia desse cidadão hoje assim, já foram 2 interrogados. A angústia dele conversando com os advogados e perguntando: o que nós temos de real para levar? Por exemplo, eu soube que o advogado do Braga Neto pediu para que o depoimento dele não fosse televisionado. Sim. E foi negado. Por que foi negado? Foi negado porque não pode ter tratamento diferente. Se ele tivesse dito, não vai televisionar para ninguém, é um fato. Agora, se televisionar para 5 e não televisionar para 3, isso aí pode ser questionado como nulidade. Os advogados estão lidando nesse caso, em que a autoria está claramente delineada, a materialidade não se discute, tem 400 e tantos condenados, eles estão julgando para plantar nulidade e estão corretos. O processo penal democrático permite que você use de absolutamente todos os meios legais e éticos. Se você planta uma nulidade, seja na forma do interrogatório, seja na condução do processo, para o advogado e para o seu cliente, é um golaço. Porque qual é a maior coisa que eles podem conseguir hoje? É conseguir uma nulidade e serem condenados em fevereiro e não em setembro. Essa é a realidade. O processo está a tal ponto maduro
que é pena que eu vou ter que trabalhar essa semana, que eu queria agora ver os outros interrogatórios, porque vai ser uma coisa assim, é um pouco nesse momento dessa angústia danada, é um pouco gente querendo se salvar. Porque você imagina, é o que eu digo, eu não vibro com condenação de ninguém, mas essas condenações, elas virão para cima de 30 anos de cadeia, gente. 30 anos. É uma confusão muito grande. Aí a cobrança do advogado, um advogado... Por exemplo, hoje eu acompanhei um pouco, não só... Como eu sou advogado criminal, eu olho muito a postura dos advogados, né? Tem advogado que fez pergunta inteligente, e que eu sei que impressionou, que eu recebi telefonema até de um determinado ministro falando, Cacai, mas aquela pergunta... Quer dizer, é uma pergunta que dá um certo prazer ao advogado, mas para o efeito do processo, é zero. Eu não vi nada que justifique qualquer tipo de preocupação para quem quer que esse assunto acabe, que seja feita uma condenação correta dentro do devido processo legal. Acho que, é claro, você pode questionar, não, mas o Alexandre está fazendo uma forma antiga de interrogatório, que antigamente você sentava, passava a pergunta para o juiz, para o ministro, e ele repetia a pergunta. Isso não existe mais, até porque hoje em dia é tudo gravado. Hoje em dia você senta, o ministro fica lá acompanhando para ver se tem alguma ilegalidade e tal, mas a interação é direta com a pessoa. Mas isso não é mais, eu diria, não é mais o que acontece. Tem alguma nulidade? Zero. Uhum. Não tem nenhuma nulidade. Entendeu? Sim. Então eu acho que foi um dia para o processo... Sabe o que eu achei interessante, Cacai? Sabe o que eu achei Diga. interessante para quem não conhece, né, e está observando, apenas jornalista, né? Mas a gente vê a diferença imensa que existe entre o que aconteceu com as testemunhas e o que está acontecendo agora. Alexandre de Moraes repetiu isso. Esse é o momento dos réus se defenderem. Então, ele deu a eles todo o espaço do mundo, não ficou interrompendo, não encostou ninguém na parede. Foi o momento deles realmente apresentarem a causa deles, né? Claro que aí depois vieram as perguntas do PGR e aí ele ajudou nas perguntas do PGR. Mas o clima é bem diferente nesse sentido, eu achei, de dar o espaço a eles de apresentarem o caso deles. Aliás, eu achei, Elô, só para complementar, se o Cacai me permite aqui também, que talvez tenha tido uma diferença, ele está dizendo, está cada um querendo jogar, né, os réus e tudo, dentro das suas possibilidades, sem negar a existência do crime. O Ramagem, a gente falou pouco do Ramagem aqui, né? A gente falou mais do Mauro Cid e menos do Ramagem, né? Ele foi no limite, apesar da gente ter achado até certo ponto ridículo, né, a alegação dele de que escrevia, mas não mandava as cartinhas para o presidente. Talvez do ponto de vista tático, jurídico, ele tenha se saído relativamente bem, né? Mas isso é uma avaliação que a gente vai fazer aí ao final, até porque amanhã tem mais, não é, Gabi? Amanhã a gente está desde cedo aqui no acompanhamento da cobertura do julgamento também, não é isso? É isso, tem o Desperta às 7 horas, nossa programação normal, mas o julgamento, né, os depoimentos começam às 9 e a gente vai transmitir com a nossa equipe toda mobilizada também. Vou passar então a palavra para o Cacai para a gente concluir também na sequência, assistir o Chico Pinheiro entrevista que ainda tem hoje. É isso aí. Eu só quero confirmar o que a Elô falou, é importante isso. O réu no processo penal, ele tem uma única possibilidade de fazer a autodefesa, que é o interrogatório. Por isso ele tem mais liberdade para falar. Por quê? No Brasil, repito, como ele pode não se autoincriminar, ele tem o direito de mentir. A testemunha não tem o direito de mentir. O juiz, durante um depoimento da testemunha, ele tem a obrigação de ficar muito mais atento, ele tem que interromper, ele pode falar, você está caindo em contradição, como ele falou com o próprio Paulo Rebelo. Se o senhor continuar assim, o senhor pode sair preso daqui por desacato. Então, assim, é totalmente diferente. O réu, por isso é que eu acho que ele não deveria nem fazer essa questão dele, fazer a pergunta para ele e ele repassar. Chega lá e fala, olha, porque se o Bolsonaro chegar lá e falar uma coisa completamente absurda, ele não pode responder por isso. Porque ele não é obrigado a dizer a verdade. Ele está fazendo... Você captou bem essa história, Edu. É o único momento de defesa que a pessoa faz, é a autodefesa. O resto da defesa são com os advogados, é a defesa técnica. Então, eu acho que é assim mesmo, tem que dar liberdade para ele falar. E olha, eu tenho 40 anos de advocacia criminal. É exatamente nessa liberdade que muitas vezes o réu se entusiasma
e joga a responsabilidade em cima do outro e vai um pouco além do que... Então, o ideal é deixar eles falarem à vontade mesmo. Porque se Fala a prova técnica é verdade. A prova técnica está toda pronta. Agora, assim, você está indo muito bem. Muito bem. Muito bem. Conta Fala mais, entendeu? Vai, você Foi o que solta. rolou ali, né? É um pouco aí. Vai que você joga. está indo no caminho certo. Cacai, obrigada. Elô, obrigada também. Amanhã a gente continua firme aqui acompanhando o interrogatório. Valeu, Muito pessoal. bom, gente. Tchau, obrigado a vocês. Abraço grande. Boa Tchau, noite. tchau, boa noite. Obrigado. Prazer, pessoal.